e os Carmen Mola voltaram. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu estou aqui para te falar de Anina dos Carmen Mola. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Suma o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigada. Foi muito gentil da vossa parte. E os Carmen Mola são 3 autores espanhóis. Quando eles editaram A Noiva Cigana em Portugal, eu juro que pensei que era uma mulher, apesar de na altura não sabermos quem era os Carmen Mola. E depois, quando eles editaram A Rede Púrpura, ficámos a saber que eram 3 autores, 3 homens, que estavam a escrever este livro. Este é o terceiro que é editado em Portugal, chama-se Anina e tem, obviamente, como uma das personagens principais, uma menina. Os Carmen Mola têm uma característica, quanto a mim, que é, eles são terríficos, ou seja, os livros deles são não só policiais, ou thrillers, whatever, mas são essencialmente, e não vou entrar outra vez nessa discussão, mas são essencialmente livros muito dark, ou pelo menos para mim são. Eu acho sempre que há qualquer coisa de tenebroso nos livros destes senhores e, no entanto, eu não consigo deixar de os ler. É algo que até para mim é incompreensível. Na verdade, eu não consigo deixar de ler os livros dos Carmen Mola. Neste livro, nós temos a Checa. A Checa é a responsável pela brigada de análise de casos, que há um ano resolveu um caso muito importante. No entanto, numa noite, ela acaba por ser raptada por um grupo, por uma família, digamos assim, e levada para a sua quinta. E aquilo que acontece é atroz. Obviamente que ela tem toda a sua equipa atrás dela a tentar resolver os problemas. Aparece também uma outra personagem que vem integrar essa equipa e que, no fundo, nos dá uma visão mais fria daquilo que acontece, porque não a conhecendo acaba por não ter o fator emocional à volta dela. E temos o regresso da Helena Blanco, que tinha saído da equipa e que regressa neste livro para os ajudar a descobrir a sua substituta. O livro é prende-se basicamente desta linha, tem esta história, não vos vou contar mais nada porque eu acho que os livros dos Carmen Mola merecem que nós vamos para eles sem saber nada, merecem que nós vamos para eles sem termos sequer a noção do que é que se está a passar, porque só assim, e indo página a página, vamos ter a dimensão que eu acho que eles querem impregnar. Este livro é um livro que eu achei, ou porque já li A Rede por algum tempo, ou porque já me esqueci da dimensão dark dos livros dos Carmen Mola. A verdade é que eu achei este livro fantástico e ao mesmo tempo horrível. Passo a explicar. O livro é um livro fantástico, está brilhantemente bem escrito. A história é uma história fenomenal, uma história que nos leva para uma dimensão diferente, uma dimensão que nós não estamos preparados para ela. Eu não estava preparada para ela. Uma dimensão muito, muito dark, muito... Aquilo que acontece a esta mulher é absolutamente atroz e aquilo que nós descobrimos depois sobre aquela família é absolutamente de nos fazermos encolher. Há momentos em que, a nível da saúde mental daquela família, nós não sabemos como é que eles poderiam ser mais desequilibrados. Há momentos em que eu senti repugnância, nojo. Há momentos em que eu senti que estava aqui retratado o pior do ser humano e a forma mais nefasta que o ser humano tinha de se manifestar. Por um lado. Por outro, a escrita destes 3 senhores é de tal forma brilhante que a gente não consegue parar. E, portanto, todos estes sentimentos são algo com que nós vivemos, mas que acabamos por nos deixar levar e acabamos por querer saber aquilo que vai
acontecer a seguir e como é que o livro vai terminar. É impressionante como é que todos estes sentimentos que nos poderiam levar a abandonar o livro não servem mais do que para criar um interesse superior face ao livro e nos levar até ao final. A história está muitíssimo bem construída, é na realidade o ser humano no seu pior, é na realidade o ser humano numa condição de miséria, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de miséria moral, de miséria da vivência, que dificilmente encontraremos mais baixo do que isto, acho eu, penso eu, mas na verdade é um livro que está superiormente bem escrito, não surpreendente, porque na realidade eles já nos habituaram a esta maravilha desta escrita, e é daqueles autores que sempre que sai alguma coisa nós vamos querer ler, sabendo que vamos ter estes sentimentos, sabendo que vamos achar que é o ser humano no seu pior, sabendo tudo isso, mas a verdade é que vamos sempre manter esta ligação e querer ler tudo que os Carmen Mola nos escrevem e nos apresentam. É um livro brutal. Podem ler sem ler os outros, eu acho que é outra faceta dos Carmen Mola que é importante, porque os livros, apesar da equipa ser basicamente a mesma, os livros são autónomos e, portanto, nós acabamos por perceber aquilo que aconteceu nos livros anteriores sem ter que o ter lido, e isso eu acho que é muito importante e muito interessante, porque às vezes as séries afastam as pessoas porque as pessoas não leram os livros anteriores e não querem ler estes. E neste caso isso não acontece, portanto, neste caso nós podemos ler este livro de forma autónoma. Esta criança de que eles falam, esta criança de que eles falam é uma criança que uma criança estranha. Eu achei que a criança era estranha, mas na verdade é uma criança que nós percebemos depois, quando percebemos a sua história de vida, percebemos como é que ela se interage e percebemos como é que ela acaba por acaba por nos dar essa dimensão da educação, do sítio onde se vive, da forma como se está na vida e da forma como nos levam a estar na vida, nos condiciona enquanto pessoas. E isso é outro aspecto muito interessante deste livro. Depois tem aquela inspetora que é raptada e que é uma guerreira e que, independentemente do que acontece, a sobrevivência é o seu elemento máximo e o abstrair-se daquilo que está a passar para poder sobreviver é o seu foco. E é muito interessante perceber também aqui como eles nos dão essa ideia de sobrevivência do ser humano e nos dão essa ideia de que o ser humano acaba por, em última análise, não se deixar levar por aquilo que o rodeia, mas a mente humana tem um potencial que o leva a sobreviver bastante grande. E isso também é muito interessante de se ver e de se analisar. É um livro obrigatório, acho eu, para quem gosta deste tipo de livros. É um livro que vocês não podem deixar de ler e é um livro que eu acho que, se puderem leiam os três, se puderem leiam por ordem, mas este é para mim... Eu gostei muito também da Noiva Cigana, confesso, talvez pela dimensão da surpresa. Os primeiros livros, para mim, de grandes autores e de autores que me passam a fascinar, têm essa dimensão de surpresa e este não foi exceção. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que vale a pena vocês lerem este livro e vocês perceberem a dimensão da qualidade da escrita dos Carmen Mola, para além da história que é fantástica, da história que é fenomenal e que vale muito a pena ser lida.
E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a Nina, dos Carmen Mola. Mais uma vez, muito obrigada à Suma. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.